André Anelli, mais uma vez aqui com a gente. O presidente brasileiro, né, está na Índia, falou que não pretende aceitar imposições e, afinal, André, o que deve ser discutido nesse encontro? Olha, Tiago, em entrevista a uma TV da Índia, o presidente Lula mencionou essa viagem que ele vai fazer então aos Estados Unidos em março para se encontrar com Trump na capital Washington e antecipou o que ele pretende conversar com o presidente norte-americano. O presidente Lula afirmou que destaca os minerais críticos e as terras raras como principais assuntos, esses que são os elementos naturais amplamente utilizados em indústrias e que têm impacto significativo na economia. O presidente Lula disse que prefere negociar o tema com Trump de forma soberana para que o processo de transformação desses minerais críticos ocorra dentro aqui do Brasil e não fora dele. Além disso, o presidente Lula destacou que a negociação deve ser feita com quem o Brasil optar, sem que o país seja colocado em posição de poder. De acordo com Lula, a mensagem serve para Trump e também para todo o restante do mundo. E ao dizer que estava otimista com esse encontro, que deve acontecer então em março, Lula também disse que quer reunir autoridades fiscalizadoras e policiais do Brasil com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tudo isso no combate ao contrabando e também ao narcotráfico. Esse tema se juntando, portanto, então, aos materiais raros, às terras raras e minerais críticos como principais pautas do presidente Lula com Donald Trump. Tiago. É isso, então, esse encontro e os dois presidentes conversando em meio a essa história do tarifaço e outras declarações do presidente Lula. O André volta daqui a pouquinho. Deixa eu chamar a Dora Kramer. Dora, vai ser muita especulação até essa reunião, efetivamente, mas é interessante, né? Porque o presidente Lula diz que não vai aceitar imposições. Hoje ele deu uma declaração dizendo que Nicolás Maduro precisa ser julgado na Venezuela e não nos Estados Unidos. Ele vai dando algumas indiretas e essas indiretas podem complicar o Brasil? Eu acho que não, porque ele vai falando essas coisas. Imagine se o Maduro julgado na Venezuela por uma justiça chavista, toda manietada pelo chavismo. Obviamente que não. E os Estados Unidos sabem disso, é o show do Lula, não tem importância. O que eu acho que vai ser essa pauta tem mais a ver com o que o Anelli falou no fim, que é a questão do combate ao crime organizado. O presidente Lula já havia anunciado, numa entrevista que ele deu ao portal UOL, tem uns 10 dias, que iria levar os chefes da Receita Federal e da Polícia Federal para tratar exatamente de combate ao crime. Gente, terras raras e materiais, não sei o quê, entram aí de Pilatos no credo, para enfeitar, na verdade. Porque isso não é tema eleitoral que pegue. O presidente Lula não faz nada, não dá nenhum ponto sem que tenha um nó eleitoral. O combate ao crime organizado, uma parceria com os Estados Unidos, tal, levar a polícia, acho que até de repente o Haddad pode ir, o ministro Fernando Haddad, porque ele pediu que o ministro não saísse, por enquanto, atrasasse sua saída, porque ainda tinha entregas na área da segurança para fazer. Ora, uma entrega deve ser fazer parte dessa comitiva nos Estados Unidos. Esse é um assunto eleitoral. Terras raras, materiais críticos, tal, entra ali para dar um enfeite nessa história, porque o eleitorado não tem nem noção do que seja terra rara, material crítico, enfim. Isso aí não tem a menor importância. Só o que tem importância para o governo hoje é a eleição. E Denise, lá na Índia, o presidente Lula voltou a falar sobre negociações internacionais que não necessariamente deveriam ou poderiam ser feitas em dólar, mas isso já deu uma polêmica lá atrás quando ele falou sobre as negociações com a China, né? Comércio com a China. A Índia faz parte do BRICS também. Sim. Essa ideia surgiu exatamente das negociações do BRICS, né? E hoje
em entrevista na Índia, o presidente Lula voltou a defender o uso, acordos comerciais entre Índia e Estados Unidos, que usem as próprias moedas. Ele diz assim, entender que os Estados Unidos defendem a utilização sempre do dólar como uma referência para o comércio global, mas ele falou que é um caso a ser estudado, que os países precisam refletir se isso é algo realmente necessário. Então, ele deu a entender que continua com essa ideia de utilização de outra moeda. Isso pode incomodar Trump, mas como Dora disse, Trump está com outros focos. Agora, ele também criticou a questão de tarifas, não é? E é um ponto que deve entrar na negociação, porque, como a gente já disse antes, vários produtos brasileiros seguem com tarifas elevadas cobradas pelos Estados Unidos, independentemente da decisão de hoje da Suprema Corte.